Fala, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Pessoal, mais uma aulinha aqui da mentoria e o assunto de hoje vai ser Fibonacci. Beleza, galera? Então, sem muita enrolação, já vamos direto aqui à explicação. Certo, meu povo? Correção de Fibo, projeção de Fibo e o Fibo Gap. Esses são os três métodos de Fibonacci que eu faço muito dinheiro aqui na minha conta, aqui no meu setup. Então, Fibonacci é vida, meus amigos. Quando você começa a identificar Fibonacci, você já sabe aonde o preço vai corrigir e até onde o preço pode estar chegando. Beleza? Qual que é o primeiro passo para você estar identificando Fibonacci? Primeiramente, se precisa identificar topos e fundos relevantes. Certo, pessoal? Pois bem, se o mercado ele está subindo, né? O mercado ele está subindo, vai chegar um momento que ele vai frear, vai deixar um topo relevante e vai começar a corrigir. Da onde ele partiu, também vai ser ali um fundo relevante. Então, primeiramente, você tem que identificar o topo e o fundo relevante para depois você estar identificando Fibonacci. Ok, identifiquei o fundo relevante, identifiquei o topo relevante. E agora? Agora você vai vir aqui ó, em ferramentas, preço Fibonacci. Você vai clicar aqui e, pois bem, galera, se você quer identificar uma correção de uma alta, tá, meus amigos? O que você vai fazer? Você vai puxar de cima para baixo, tá bom, meus amigos? Então, você identificou o fundo relevante e topo relevante, você vai lá no topo relevante, clica no Fibonacci e arrasta para baixo. O que o Fibonacci nos ensinou? O que ele deixou aqui como lição para nós, que eu vou estar passando aqui para vocês? Se o preço ele está numa tendência de alta, ele pode corrigir até o 38%, continuar a subir, pode corrigir até o 50%, continuar a subir, e pode corrigir até o 61% e continuar a subir. Pois bem, você pode estar comprando em todas essas três regiões, 38%, 50% e 61,8%, tá bom? Qual que é a melhor porcentagem? A melhor porcentagem é o 61,8%, porque é a porcentagem que vai te trazer mais retorno e vai ter menos risco na sua operação. Se você comprar no 38%, o seu retorno vai ser menor e o seu risco vai ser maior. Se você comprar no 50%, o seu retorno já vai ser maior do que o 38% e o seu risco vai ser um pouco menor do que o 38%. E se você comprar no 61%, o seu risco vai ser bem menor do que o 38% e o seu retorno vai ser bem maior do que o 38% e que o 50%. Certinho, meu povo? Então, o Fibonacci nos ensinou que se o mercado está subindo, ele pode bater aqui no 38% e voltar a subir, pode bater no 50% e voltar a subir, pode bater no 61,8% e voltar a subir. Tá? Se você é um trader mais agressivo, você pode estar comprando tranquilamente quando o mercado vir bater nessas regiões, você já pode estar executando uma compra. Trabalhando com gerenciamento de risco, vai ter Fibonacci mais alavancado, Fibonacci menos alavancado, então você vai selecionar sempre a estratégia que está de acordo com o seu operacional, é claro, e de acordo com o seu gerenciamento, né? Aonde o seu stop vai caber no seu bolso. Beleza, meu povo? Claro que Fibonacci nos 5 minutos vai ser um stop bem mais barato do que nos 60 minutos. Certinho, meus amigos? Então, vamos lá. Se o mercado está subindo, ele pode voltar a bater aqui no 61 e voltar a subir. Então, aqui eu posso buscar uma comprinha tranquilo, tá, pessoal? No 61%. Lembrando que você tem que identificar o topo e o fundo relevante. Pois bem, vamos voltar agora aqui. Tá? Agora vamos dar um exemplo de queda para vocês. Se o mercado ele está caindo, tá? O mercado ele está caindo, vai chegar um momento que ele vai vir para uma correção. Certo, meus amigos? Então, primeiramente, você vai identificar o topo relevante, né? Que foi aonde começou aquela pernada de queda, e o fundo relevante, que é onde a pernada que ela finalizou, tá bom? Ela se encerrou. Pois bem, a partir dali o mercado pode começar a fazer correções. Baseando-se na última pernada, você vai vir aqui, ó, vai pegar preço de Fibonacci, vai clicar aqui no preço de Fibo, vai passar de baixo para cima. Então, se for uma tendência de queda, aqui no Profit Pro, você passa de baixo para cima. E ali, pessoal, vocês já vão ver bem certinho, ó, 38%, 50% e o 61% da última pernada, tá? Dando para você vender tanto no 38, como no 50, como no 61. Se você é um trader mais cauteloso, mais conservador, eu sempre sugiro que opere o 61% de Fibo, porque ali vai ter o maior retorno e o menor risco na sua operação. Beleza, meu povo? Então,
Fibonacci bem tranquilo, né, pessoal? Tranquilaço, né, meus amigos? Fibonacci é a coisa mais tranquila que tem. Agora eu vou vir aqui para um exemplo. Antes de eu explicar os próximos fibos, tá, pessoal? Primeiro eu vou dar um exemplo de uma correção de fibo no último pregão que o mercado deixou, tá? Hoje é dia 4 de janeiro de 2026, estamos aí encerrando as últimas aulas da mentoria. E aqui, pessoal, no dia 2 de janeiro, né, de 2026, o mercado ele deixou os 3 exemplos que eu vou citar aqui para vocês, tá? Por incrível que pareça, no último pregão o mercado ele deixou, ó, correção de fibo, projeção de fibo e também deixou o fibo gap, tá bom? Vamos começar então aqui, ó, com a correção de fibo que eu já expliquei para vocês e agora eu vou dar um exemplo aqui na tela para vocês, certinho, meu povo? Então vamos lá. Pessoal, você percebe que o mercado ele começou a subir, ok. Quando o mercado começou a cair, galera, aonde que vocês identificam aqui Fibonacci? Lembrando que aqui, claro, é o replay de mercado, mas eu aplico todas as estratégias na nossa sala VIP, né, pessoal? Então a nossa sala VIP é top, todas as estratégias que eu ensino aqui na mentoria, eu aplico lá diariamente. E aqui, meus amigos, olha só que bacana, ó. Só de bater o olho você já vê que olha que estrelinha bonita, né? Mas não vamos mudar de assunto, nosso assunto é correção de Fibonacci. O que a gente percebe aqui, pessoal? Você percebe que entre esse topo, aqui o mercado deixou um topo e aqui ele deixou um fundo. Você percebe, meus amigos, esse movimento? Aqui o mercado deixou um topo e aqui ele deixou um fundo. Você percebe? Aqui o mercado deixou um topo e aqui o mercado deixou um fundo. Vocês estão percebendo isso? Então, pessoal, nesses topos e fundos, cabe você passar correção de Fibonacci, né? O mercado ele está caindo. Você percebe essa última pernada com 3 candles de venda. Como que eu vejo a correção dessa pernada? Como que eu vou entrar nesse movimento de queda? Você não vai vender no fundo. Você vai esperar o quê? Uma correção para você conseguir vender e pegar a tendência do mercado. Nesse caso aqui, identificando essa última pernada de venda, tá? Você vai vir aqui na projeção de Fibo, né? Então o mercado aqui, meus amigos, tá? Deixa eu dar um zoom aqui para vocês. Olha só. Então isso aqui não existia, tá, pessoal? Ó. Até aqui não existia. Olha ali, galera. Ó. Tá vendo que o mercado ele caiu e deixou essa pernada, né? Quando ele deixou essa pernada e veio para fundo, né, meus amigos? Ele deixou um fundo ali na mínima. Você pega um Fibonacci, passa dessa mínima a essa máxima, né? E olha que bacana, pessoal. Olha que bacana, ó. Mercado caindo. Quando ele começou a corrigir, ó, você percebe que a última posição que deu foi no 61 de Fibo. Olha que perfeito essa correçãozinha de Fibo aqui no meio do movimento. Tá vendo, galera? Eu vou dar somente um exemplo aqui, mas é basicamente assim, tá, meus amigos? Que você vai passar Fibonacci, tá? E para a aula não ficar muito extensa também, não ficar muito cansativo para vocês. Mas olha só, pegando essa última pernada de queda, você já percebe tranquilamente como o Fibonacci funciona. Ele já veio aqui, ó, deixou um fundo na mínima, você identificou o topo, o último topo que ele deixou, o último fundo, passou o Fibonacci, bateu certinho no 61 de Fibo. Agora vamos ver quantos pontos que deu essa entrada aqui. Uma entrada que deu ali, ó, 123 pontos de calor, deu um retorno de 540 pontos. Isso que eu nem cheguei na parte da projeção, né? Mas olha lá, ó. Olha a vendinha, pessoal. Olha essa venda de 61, quanto que ela chegou a entregar, tá? Olha essa última pernada, corrigiu, bateu no 61, deu uma vendaça. Só essa venda aqui, ó, 1.200, 1.300 pontos com o risco de 130, cara. Então, identificando ali Fibonacci certinho, meus amigos, é coisa filé. Ah, Adriel, não peguei essa pernada de Fibo. Olha a outra que ele deixou aqui, pessoal. Olha a outra pernada que ele já deixou logo em sequência. Olha aqui, ó. Olha a pernada que ele deixou logo em sequência. Ele deixou essa, depois ele deixou essa. Se a gente puxar a Fibonacci dessa mínima a essa máxima, olha lá, ó. Aqui ele chegou bem pertinho do 61. Olha ali. Bem pertinho. 777 pontos. Né? Poderia ter vendido aqui, ó. Às vezes ali ia deixar na pedra, né, meu povo? Ia deixar na pedra ali a venda, mas olha ali, ó.
Chegou perto do 61, afrouxou, pagou 700 pontos de venda. Então aqui, você jamais ia comprar nessa região, né? Você também jamais iria comprar aqui nessa região sabendo de Fibonacci, né, pessoal? Você jamais iria comprar, principalmente que a tendência era de queda, você queria entrar a favor do movimento, né? Então jamais você iria entrar comprado aqui nessa região, tá bom? Então é assim que funciona a correção de Fibo, né? Aqui a gente deu um exemplo no último pregão aqui, ó. Tá bom, pessoal? Vale tanto para 5 minutos, quanto para 15 minutos, quanto para 60 minutos, quanto para o diário, quanto para o semanal, vale para todo o tempo gráfico. Certinho, meu povo? Agora a gente vai para o próximo exemplo, que é a projeção de Fibonacci, né? Bom, André, a gente já sabe o que é correção, né? Agora, eu quero saber o que é projeção de Fibo, Adriel. Projeção de Fibo para você pegar ali o movimento certinho, né, meu povo? Para você pegar o movimento certinho e fazer ali o seu dinheirinho. Vamos lá, então. Vamos pegar aqui a explicação. Vou pegar aqui no gráfico de 60 minutos. E já vai ficar mais interessante. Então vamos lá, galera. Agora a gente vai dar um exemplo aqui, ó, de projeção de Fibonacci, tá bom? Correção de Fibo eu já ensinei para vocês. Agora o próximo passo é a projeção de Fibonacci. Se eu sei, né? Se eu sei que o mercado está caindo, ele pode fazer uma correção. Até onde ele pode chegar depois se ele continuar caindo? Então é isso que eu vou estar ensinando para vocês, tá? Se baseando no último exemplo de correção de Fibonacci, o que você percebe? O mercado cai, deixou uma pernada, corrige. Vamos supor que ele bateu exatamente aqui no 61 de Fibo e você vendeu. Aonde que você vai sair aqui para baixo? Né? Aonde que eu vou sair, Adriel? É simples. Você vai vir aqui, ó, nas ferramentas, tá bom, pessoal? Aqui na ferramenta onde você pegou a ferramenta de Fibonacci e vai procurar ali projeção de Fibonacci. Tem um pezinho ali junto, tá vendo? Projeção de Fibonacci. Clicou em projeção de Fibo, você vai fazer aqui diferente da correção, tá? Você vai selecionar o último topo que ele deixou com o último fundo com o último topo, né? Então você vai fazer bem certinho, ó, o topo relevante, né, que eu ensinei para vocês, ó, o topo relevante, fundo relevante. O que você faz? Você puxa lá o teu Fibonacci, né? Ferramenta de Fibo, ó. O mercado ali, você já sabe que tende a corrigir ali até o 61, correto? Tende a corrigir até o 61 e voltar a cair. Então, Adrielzinho, eu vendi aqui no 61. Vendi no 61. E agora, como é que eu faço para saber aqui os alvos aqui para baixo? Você vem aqui, ó, na projeção, último topo com o último fundo com o último topo que ele deixou. E ali ele vai dar exatamente os próximos alvos. Então, se você vendeu aqui, né, no último topo, em cima do 61% dessa última pernada, você tem aqui, ó, o primeiro alvo 38,50, 61%, 100% e 161%. Então, Fibonacci já vai dar 1, 2, 3, 4, 5 alvos para você estar saindo da operação, tá bom? Da mesma forma para alta, né? Da mesma forma aqui para alta. Se o mercado ele está subindo, tá? Se o mercado ele está subindo, ele vai chegar num ponto que ele vai corrigir e depois vai continuar o movimento, correto? Então, nesse caso, o que você vai fazer? Você vai vir, ó, na ferramenta de projeção de Fibo, último fundo com o último topo com o 61 ali que você comprou, né? E ali ele já vai te dar bem certinho as projeções lá para cima, ó. Então, se o mercado estava subindo, você esperou a correção, bateu no 50, bateu no 61 de Fibo, voltou a subir, você comprou, você já vai ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 alvos de Fibonacci para você realizar os seus lucros. Da mesma forma para venda, ó, mercado caindo, corrigiu, você vendeu, passou a projeção de Fibo, já vai dar bem certinho os alvos de Fibonacci.
Tá bom, pessoal? A aula vai ficar gravada, então depois é só... Qualquer coisa, não entendi, Adriel. Volta a aulinha, que aqui eu ensino tudo detalhadamente para vocês, tá? Assistam 2, 3 vezes se for preciso. Agora a gente vai para o exemplo ali no gráfico. Né? Da mesma forma que eu dei o exemplo ali para vocês, agora eu vou dar aqui o exemplo de projeção de Fibo, inclusive que aconteceu no último pregão aí, né, de janeiro. Nesse mesmo exemplo, pessoal, neste mesmo exemplo, tá? O mercado caiu, ó, o mercado caiu, fez uma correção. Então, aqui, como eu ensinei para vocês, deu uma linda venda que chegou a pagar 1.300 pontos. Só que assim, se você vendeu aqui, como é que eu vou saber dos alvos aqui para baixo? Você vai vir aqui, olha só. Olha como é que funciona, galera. Então, isso daqui não existia. Só existia isso, ó. Mercado caiu, fez a correção e eu vendi. Como que eu sei os alvos lá para baixo, Adriel? Projeção de Fibo, último topo com o último fundo, né, da pernada, com o último pavio que o mercado deixou. Tá vendo ali, pessoal? Ó, último topo com o último fundo com o pavio do 61 de Fibo. Olha lá onde é que o mercado foi, ó. Ó, a venda deu ali, né? A venda deu aqui em cima. Olha só, meus amigos. A venda deu aqui em cima, correto? Então você vendeu e aqui para baixo tem teus alvos. Ó, aqui já pegou o alvo de 38, já pegou o alvo de 50 de 61. Ah, Adriel, mas eu sou mais ganancioso, eu quero pegar 100%. Você percebe que o mercado corrigiu, depois ele foi lá no alvo de 100%. E depois, meus amigos, olha lá, ó, chegou praticamente no último alvo dessa última pernada aqui, ó. Tá vendo, meu povo? Então olha só como o mercado respeita, ó. Mercado caindo, né? Olha só a explicação. Presta atenção aqui, meu povo. Presta atenção aqui. Até deixar aqui no meio da tela para vocês verem. Mercado caindo, fez uma correção. O que você vai fazer? Passa Fibonacci. Opa, Adriel, eu já sei que dessa última pernada o mercado corrigiu no 61. Vendi, Adriel. Vendi para pegar ali a tendência de queda. Qual que é o alvo? Pega a ferramenta de projeção, ó, do topo que você passou o Fibo, com o fundo, com esse topo, ó, com o pavio, tá? Sempre no pavio. Olha lá, ó. Ele já vai dar bem certinho para vocês os alvos aqui para baixo. O Fibonacci de correção você exclui e só deixa o de projeção, ó. Galera, sempre tem que deixar um pouquinho pro santo, isso eu sempre falo na live, né? Aqui deu alvo praticamente perfeito, pessoal. Olha ali, ó. Faltou 27 pontos para pegar o alvo ali de 1,61%, né? Era o último alvo de Fibonacci. Então, tá aí na tela correção e projeção de Fibonacci, né? Nessa pernada a gente viu a correção e a projeção dela aqui para baixo ali, dando os alvos certinho para vocês realizar os lucros. Né, meu povo? Então, você tá vendo que Fibonacci é sensacional, galera. Sensacional. Tá bom, meus amigos? Agora, a gente vai para o último exemplo, tá? Agora a gente vai para o último exemplo, que é o Fibogap, que você também pode estar usando a projeção de Fibo para pegar os alvos de Fibogap. Tá bom, galera? Então, vamos lá. Correção de Fibo eu já sei, projeção de Fibo eu já sei. E o Fibogap, Adriel, o que é o Fibogap? O Fibogap, como já diz, né, meus amigos, no nome, é o Fibonacci utilizado no gap do mercado. Né? Para quem não sabe, no início do mercado, no início do pregão, ele pode estar deixando gaps abertos, né? E nesses gaps abertos, você pode também estar puxando Fibonacci. Então vamos lá. Vamos aqui para o exemplo. Então, se o mercado veio, ó, presta atenção. O mercado caiu 6 horas da tarde e deixou um fundo aqui, correto? Aí fechou o pregão. Fechou o pregão só no outro dia. No outro dia, o mercado abre com gap de alta. Né? O mercado abre com gap de alta. O que você vai fazer aqui, pessoal? Tá? O que você vai fazer aqui? O mercado abriu com gap de alta e começou a corrigir. Tá? O mercado abriu com gap de alta aqui, ó. Então, ele estava caindo aqui, deixou o fundo relevante, começou a subir e fechou o pregão. 6h30 da tarde. No outro dia, 9 horas da manhã, ele abre com gap de alta e começa a cair.
Quando ele abre com esse gap de alta aqui, ó, e já começa a cair, o que que você vai fazer? Você já corre lá, pega a Fibonacci, correção de Fibo, tá, pessoal? Preço de Fibonacci. E você vai passar como se fosse aqui uma pernada imaginária aqui, ó. Você vai passar do topo da abertura, né, que ele deixou, até o último fundo que ele deixou ali no pregão passado. E ali você já vai ter exatamente as correção desse gap aberto, ó, que o mercado deixou, tá vendo, galera? Então ele abriu aqui ele veio aqui embaixo, deixou um fundo, fechou. Abriu com gap de alta. Como que eu sei a correção desse gap? Através de Fibonacci. Então você vai vir ali, vai passar a ferramenta, né, meu povo? Identificando o gap, é claro. E ali, normal, né, como a correção, você pode estar buscando 38 e comprar para subir, buscar o 50 comprar e buscar o 61 e comprar. Se ele romper o 61, pessoal, aí a correção é de 100%, né, meus amigos? Então, quando ele rompe o 61, você para de comprar, né? O mercado pode deixar uma volta em A, uma reversão, certo, meu povo? Então, 61,8 é o último ponto ali que você identifica, né, meus amigos? Um ponto simples, né? Para estar ali utilizando o Fibonacci da maneira correta, tá? Sem sair do gerenciamento. Perdeu 61, já cancela a compra, já deixa de comprar, não faz mais nada, tá? Quando ele respeita o 61, ele paga bem. Se ele rompe o 61, confirma rompimento, continua, não arrasta stop, aceita o stop, fica tranquilo. Então, identifiquei o gap, mercado corrigiu. E aqui, meus amigos, através do gap, ó, você já pode usar a correção de Fibo, que é o Fibo Gap, né? Então, Fibo Gap é a correção do gap do Fibonacci. E você pode estar usando também a projeção desse gap através da ferramenta de projeção. Então, você vai vir aqui no último fundo, com o último topo, com a última correção que ele deixou. Você já tem aqui a projeção desse gap de alta, né? E para buscar os possíveis alvos lá para cima. Então, nesse caso, vamos supor que você comprou aqui no 50%, deixou o stop atrás do 61, o mercado corrigiu exatamente ali no 50% do gap, continua a subir, você já tem até a projeção lá para cima, né, através da ferramenta de projeção. Tá bom, meu povo? Agora eu vou dar mais um exemplo aqui para vocês no gráfico, tá, meus amigos? Vou dar mais um exemplo aqui no gráfico, inclusive que aconteceu no último pregão também, ó. Olha só que bacana, olha que bacana. Prestem atenção, galera. Vocês estão vendo que no último pregão, ó, olha só. No último pregão, o mercado deixou um fundo. Estão vendo, ó? No último pregão aqui, o mercado deixou um fundinho aqui. E depois ele abriu aqui com gap de alta, tá vendo? Estão vendo que ele abriu com gap de alta? Abriu com gap de alta e explodiu para alta, ó. Chegou aqui em cima, ele deixou um topo. Quando ele deixou essa barra vermelha fechada, o que que significa? Que ele deixou um topo confirmado. Corre lá na ferramenta de correção de Fibo, né? Preço de Fibonacci. Clica na ferramenta. Passa aqui, ó, do topo ao fundo, ó. Então você já tem ali, ó, a correção de Fibo desse gap aqui que ele deixou. Tá vendo que aqui tem um gap, ó. Aqui tem um gap. Mercado subiu. Foi lá, deixou um topinho. Né? Deixou um topo, voltou para queda. Quando ele voltou para queda, meus amigos, você podia ter comprado aqui no 50, você poderia ter comprado aqui no 61. Olha só quantos pontos pagou, ó, 870. A comprinha dos 50% de primeira pagou 320. Depois ali, né, deu um calorzinho, mas pagou mais 700. Então aqui você poderia ter comprado, de forma alguma você iria vender, né, porque estava na cara dos 50. Então aqui você não venderia, né, pessoal? Sabendo de Fibonacci, você evitaria de vender nessa região, né, meu povo? Ou até mesmo aqui. Imagina quantas pessoas não devem ter vendido aqui, né, sem saber que tinha o Fibo Gap. Então é isso que eu falo, né? O mercado abriu com gap de alta, subiu, foi lá, fez o topo. Você puxou o Fibonacci, viu a correção do preço e agora, Adrielzinho, eu queria saber a projeção. Projeção é simples, você clica aqui na ferramenta de projeção. Desse último fundo que ele deixou, ó, clica uma vez aqui no último fundo, clica uma vez no último topo e clica mais uma vez aqui, ó, nesse último fundo que o mercado deixou, tá vendo? Ele faz bem certinho o pivô. E ali, galera, tirando aqui a correção de Fibo, ó, já dá bem certinho o primeiro alvo, segundo, terceiro, quarto alvo, ó, ali ele já não chegou no quarto alvo, né?
Ali ele já não foi buscar todos os alvos, mas bateu 3 alvos de Fibonacci na sua compra aqui na correção, ó. Se você comprasse aqui no 50, você poderia ter usado aqui esses alvos aqui, ó, um alvo de 500 pontos ali no 61%. Tá vendo, meu povo? Então é assim que funciona a Fibonacci, tá, galera? FiboGap é exatamente isso, né? Você identifica o gap e após identificar o gap, é só passar bem certinho ali o Fibonacci. Depois, se você quiser passar a projeção, vai dar tudo bem certinho para vocês. A correção, aonde que o preço pode estar corrigindo e até onde o preço pode chegar ali na sua projeção, né, para a continuação da tendência. Certinho, meu povo? Muito obrigado. Essa foi a aula de Fibonacci. Assistam, respeita o gerenciamento, respeita a disciplina, não arrasta stop, tá? Que é uma ótima ferramenta para você estar trabalhando e tendo os lucros consistentes no mercado.